Nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre venda e sobre criação de conteúdo, como que você vai criar conteúdo e como que você vai vender. Então aqui eu vou te ensinar algumas estratégias que podem te ajudar. Beleza, primeira coisa que você tem que entender é que você tem que falar uma verdade. Algo que realmente esteja alinhada com aquilo que você pensa e com aquilo que você acredita. Não adianta você ensinar coisas que você não acredita, porque se você não falar uma verdade, as pessoas não vão acreditar em você e você vai parecer uma pessoa falsa. E o outro se liga a esse que é a autoralidade. Então, além da autoralidade, é você ser certo naquilo, você acreditar, falar uma verdade, porque não tem como as pessoas se contradizerem a essa verdade. Então, autoralidade é você colocar frases, você criar frases para criação de movimento. Por exemplo, todas as pessoas têm frases, têm nomes para grupos, nomes de movimentos, porque esses movimentos vão ser os movimentos que as pessoas vão se encontrar, que elas vão fazer parte. E quando você faz parte de um movimento, você se sente pertencente a uma comunidade. E por isso, quando você coloca frases de autorais, frases que você deu ênfase para aquilo. Então, quando eu falo, a produtividade constrói o resultado. Essa é uma frase de autoralidade. E toda vez que você ouvir isso, isso vai ser de uma pessoa, porque ela colocou ênfase. Enquanto você coloca ênfase, você se torna parte de uma comunidade. Beleza. A outra coisa é seja você, porque quando você é você, não tem tanto aquele negócio de você ficar gaguejando, porque você está sendo você. Claro que podem ocorrer erros, mas você está sendo você. E se você está sendo você, não tem como você se contradizer. E quando as pessoas tentam ser muito falsas e agradar muitas outras pessoas, elas não estão sendo elas mesmas. E quando você não está sendo você mesmo, você vai errar. Talvez a sua oratória seja pior. O outro é, bora lá, dar ênfase, usar o imperativo. Quando eu digo, você precisa ser produtivo, vai estudar, por exemplo. Eu estou usando o imperativo e todo bom orador, todo bom palestrante utiliza o imperativo, porque ele dá uma ordem. Então, você tem que ser um líder de movimento que dá ordens para as pessoas. Porque se você fica falando, você tem que estudar. Agora, quando eu falo, você vai estudar. Ou tipo, vai estudar. Ou você tem que estudar. Qual que é mais forte? Qual que causa mais emoção? Então, é claro que eu dei só um exemplo hipotético aqui, mas você precisa usar o imperativo no seu tipo de conteúdo. O outro é passar energia na venda. Se eu estou vendendo essa caneta, então essa caneta aqui ela tem uma série de benefícios. Agora eu falo que essa caneta é feita para empresários que buscam passar mais valor na hora de fechar um contrato. Eu estou passando mais energia naquilo que eu estou falando. E as pessoas não compram produto, elas compram os benefícios. E não só o benefício, mas na internet elas buscam 3 coisas: energia, método e experiência. Energia, você falar com energia as coisas. Não adianta você querer se curvar aqui e tentar falar com o microfone. Não, você tem que passar as coisas com energia. E você tem um método, algo que você criou e desenvolveu a partir da sua experiência, do seu conhecimento. E juntando essas 3 coisas, você consegue entregar aquilo que as pessoas buscam. Então, foco não está no produto, está na venda. Esconde o produto e foca no benefício que ele fornece para outra pessoa, porque ninguém compra um produto. Ninguém compra, por exemplo, deixa eu ver um exemplo bem bom. Ninguém compra um travesseiro, as pessoas compram o conforto de um travesseiro. Então, sempre venda o benefício. A venda não está em você. Você não está vendendo para você. Você está vendendo para o cliente. Então, sempre busque os benefícios que o cliente quer. Sempre busque vender para o cliente, não vender para você. Muitas pessoas tentam vender para elas mesmas, mas isso é um grande defeito, porque você precisa entender que a venda precisa ser para você. Sempre buscar a imaginação, refrão, promessa. Tá, dar ênfase. Ok. O produto não é a solução. Você precisa entender que na venda ocorrem conversas para ter o convencimento, na venda física, por exemplo. E a grande estratégia é você capturar, converter e canalizar. Se uma pessoa fala, não, mas não é bem assim, então você captura a informação dela, você converte a informação dela e você captura, converte e canaliza em outra coisa que você pode utilizar para venda. Bora lá.
Sempre colocar muita energia naquilo que você está falando e sempre focar em passar a sua mensagem de maneira objetiva e de modo que as pessoas entendam. Então não tenta passar uma mensagem complicada e sempre utilize uma história quando você estiver falando. Existe uma coisa chamada método PHC: pergunta, história e conteúdo. Pergunta, história e conteúdo. Pergunta, história e conteúdo. Se eu ficar falando só conteúdo, você vai enjoar do que eu tô falando. Mas agora, se eu falar, cara, eu já tenho, tipo, uma pergunta. Você sabe vender uma caneta? Eu já tentei vender uma caneta e eu era muito ruim em vender caneta, porque não entendia o processo de venda. E aí eu conto uma história que eu tava tentando vender e não consegui, pá. E aí eu falo do conteúdo. Mas, para você vender uma caneta, você precisa fazer isso. E outra técnica para você utilizar também é, por exemplo, você contar uma história baseada no mundo real, baseada em você, ou baseada no mundo real, tá baseado em você, ou de outra pessoa. Quando você conta a história, você chama a atenção da pessoa, porque as pessoas são conectadas com histórias. E a partir do momento que você conta a história, você dá uma lição depois de você contar a história. E depois de você dar uma lição, depois de você contar a história, você fala, você liga a pessoa à lição. Por exemplo, eu era uma pessoa muito desorganizada. Eu não conseguia organizar as minhas tarefas e eu passava por dificuldades. Eu ficava perdido no meu dia a dia e não sabia o que fazer. Tem dias que eu sabia que eu tinha que fazer várias coisas, mas eu não conseguia implementar todas elas porque eu não sabia o que eu precisava fazer no meu dia e acabava que eu não acabava as tarefas que estavam na minha mente. Mas a verdade é que você precisa colocar as tarefas no papel, você escrever as tarefas que você precisa fazer no papel. Assim você consegue ser mais produtivo e consegue ter um planejamento específico das coisas que você precisa fazer. Então, você precisa entender que a partir do momento que você faz isso, você está fazendo a coisa correta para você ser mais produtivo e ter um planejamento. Esse foi um exemplo bem técnico aqui daí para você, mas eu acho que você conseguiu pegar. Sempre encaixe a pessoa na lição, a pessoa na história. Entendeu? Bom, sempre ligar a pessoa e a história você pode contar de outras pessoas, você pode contar, por exemplo... Tá, esse vídeo já tá bem longo já deu para entender. História, conteúdo, tudo que você precisa, criação de movimento e tamo junto.